Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje a gente vai trabalhar com CLRs no SQL Server. Se você ainda não viu esse assunto, fica comigo porque ele é sensacional. Eu estou falando de uma tecnologia que literalmente permite que você faça qualquer coisa dentro do SQL Server. Para você ter uma ideia, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar até como acessar um web service na internet diretamente do SQL, né? O que para quem é meio nerd é uma coisa emocionante. Então já deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto de hoje, que é CLR no SQL Server. Para começar, CLR significa Common Runtime Language. Dentro do SQL, resumidamente, é a possibilidade de nós podermos usar uma DLL com código .NET, por exemplo, em C# ou VB.NET, diretamente dentro do nosso SQL. Então a gente integra as duas coisas, o poder do SQL com a flexibilidade de um C# da vida, de um VB.NET da vida. Para a gente testar isso, eu criei um banco de dados e uma tabela de teste. E o próximo passo é a gente criar a nossa DLL, que eu fiz em C#. E se você não manja de C# ainda, fica tranquilo, porque eu tenho 3 notícias que você vai adorar. Primeiro, C# é fácil de aprender porque tem toneladas de documentações e exemplos na internet. Segundo, para compilar o código, ou seja, para transformar de C# para DLL, você não precisa instalar nada além do próprio SQL. Então você não precisa Visual Studio, não precisa de ferramenta, não precisa nada. É só você pode programar no bloco de notas, como eu fiz, e compilar usando uma ferramenta que eu vou te mostrar daqui a pouquinho do próprio Microsoft.net, que é muito legal esse tipo de coisa aqui. E terceiro, na DLL que eu criei, já tem praticamente tudo que você precisa para começar anos-luz na frente da tua concorrência de mercado aí, legal? Então, vamos nessa. E para começar, eu criei essa DLL aqui, que tem uma classe, né? Esse aqui é o código C#, e ele tem uma classe que se chama MyCLR, que tem dentro 8 procedures e funções. Para facilitar, eu vou te mostrando o código à medida que a gente vai testando, ao invés de eu ficar te explicando aqui a sintaxe primeiro. Então vamos começar compilando essa DLL, e para fazer isso é só rodar esse comandinho aqui no MS-DOS. O utilitário CSC, que você está vendo aqui, do Microsoft.net, o que ele faz? Ele vai compilar o nosso código C# e criar uma DLL, vai transformar isso que a gente tem aqui no bloco de notas em uma DLL compilada. Muito legal isso daqui, né? E se a gente executar esse comando aqui, como você está vendo, e não der nenhum erro, é porque o CSC gerou a nossa DLL com sucesso. O próximo passo é ativar essas duas opções no SQL, selecionando e executando esses comandinhos aqui. A gente tem que ativar essas opções, na verdade, no banco de dados para a gente poder utilizar a CLR da forma como eu vou te mostrar aqui no exemplo. Feito isso, nós precisamos criar um novo assembly no SQL, com base na DLL que a gente acabou de compilar. Então, Create Assembly, o nome, a sua escolha, o caminho da DLL e o contexto de segurança. Eu não vou me aprofundar nessa parte de contexto de segurança porque a Microsoft está mudando as regras para esse cara aqui. Então, quando você for usar isso aqui em produção, dá uma olhada qual é a recomendação atualizada da Microsoft, beleza? Bom, depois de criar o Assembly, o próximo passo é criar as procedures e funções que vão chamar as procedures e funções dentro da nossa DLL em C#, que contém 8 exemplos de código que cobrem praticamente todo tipo de situação corriqueira que você vai encontrar no mercado de trabalho. Então seleciona e manda um F5 aí, que eu vou ir te explicando esses caras caso a caso. E vamos começar dando um F5 aqui na procedure USP MSG texto. Como você pode ver, tudo que essa proc faz é mostrar em texto o que a gente passou para ela como parâmetro. O interessante começa a ficar aqui dentro do código C#, né? Onde o método que essa proc está chamando é esse primeiro aqui, ó, o MSG texto. E como que a gente sabe isso? Bom, se nós voltarmos aqui no SQL rapidamente, especificamente aqui no comando de criação da proc, dá para ver qual o método que ela vai chamar no C#. Como você pode ver, o nome no SQL pode ser diferente, inclusive, do nome no C#. O que é obrigatório de ser equivalente são os parâmetros de chamada da proc, tanto de chamada dela no SQL, quanto de chamada dela no C#. Nesse caso aqui, no SQL, a proc recebe um texto, nvarchar max, que aqui no C# vai ser recebido através dessa variável string chamada mensagem. Uma vez que o texto foi recebido pelo C#, a gente manda ele de volta para o SQL usando esse comandinho aqui.
Barbada, né? Tô te mostrando esse exemplo bem didático, esses primeiros exemplos são bem didáticos, porque o importante aqui é a gente entender o core de como que o C# conversa com SQL. Isso é o principal, na verdade, desse vídeo. E aí já, você entendendo isso daí, você vai começar a fazer vários códigos aí, Master Plus, Advanced Server, beleza? Bom, voltando aqui para o SQL... e dando um F5 aqui, né, nesse nosso segundo exemplo, a lógica é bem parecida. A diferença é que o retorno agora é em grid, ao invés do retorno em texto. No C#, agora nós temos 4 linhas de código. O retorno para o SQL é pelo mesmo comando, porém o tipo de dados mudou. Agora a gente tem um SQL Data Record ao invés de uma string. Então nós declaramos a variável. Depois nós configuramos o data record com uma coluna do tipo varchar max. Depois nós colocamos a mensagem dentro do data record e por fim é só retornar. Essa é uma das formas de retorno em grid, já vou te mostrar outras. Voltando aqui no SQL, nosso terceiro exemplo agora é com funções. Mesma lógica da proc, tá? Se você der um F5 aqui, volta o que a gente mandou como parâmetro. E o legal de usar função é que o retorno pode sair em texto ou em grid sem a gente alterar o código no C#, como é o caso das procedures. Então, se a gente der um Ctrl T e executar o select, ele volta em texto. Já se a gente der um Ctrl D e executar de novo, aí a gente tem o retorno em grid. No C#, o código não podia ser mais simples. É só a gente receber a string como parâmetro e depois dar um return nela. É claro que você pode receber mais parâmetros do que um só, tanto nas funções quanto nas procedures, e não necessariamente você precisa voltar a variável que você recebeu. Você pode voltar o que você quiser aqui no comando de return, beleza? Voltando para o SQL, o quarto exemplo também é uma função, mas essa aqui tem uma apimentadinha aqui, uma coisa mais legal, tá? Então seleciona ela aí, dá um F5, e volta a versão do SQL para a gente. Até aí nada demais, né? Agora, aqui no C# tem um esqueminha que é bem legal. Olha só, a gente abre uma conexão com o SQL, roda o select e retorna para o SQL o resultado desse select. Ou seja, é possível ler dados do SQL, processá-los da forma como a gente queira dentro do C# e depois voltar um resultado para o SQL. Bacana? Seguindo para o exemplo 5, nós temos a USP Colaboradores. Então, executa esse cara aí e olha só que legal. Retorno em grid e retorno em texto também. Ou seja, nós podemos usar os dois. E para fazer isso no C#, primeiro a gente retorna em texto, como nós já havíamos feito antes, e depois a gente executa o select na colaboradores dentro da conexão que a gente tinha aberta, obviamente, porém, ao invés de fazer uma execução escalar, como a gente fez no caso das funções, o retorno aqui vai para uma variável do tipo dataReader, que o SQL interpreta como um result set. Bacana? Então essa é outra forma de você voltar dados aí para o SQL. E aqui no exemplo 6, nós temos ainda uma outra modalidade de comunicação, agora através de output de variáveis. Então seleciona esse cara aqui, executa, e nós vamos ter a soma da folha de pagamento dos colaboradores aqui na variável @somafolha. Para retornar uma variável no C# é uma barbada, é só colocar out, aqui é onde a gente recebe o parâmetro. Quanto à lógica, a execução do select é igual a gente fez antes, a novidade é que nesse using a gente vai navegar em cada um dos itens para somar nessa variável valor os valores dos salários que existem aqui na coluna 2, que são retornados pelo SQL, no caso, na coluna 2, que é a coluna salário. Aí quando o loop termina, o C# retorna automaticamente a variável valor para o SQL. Bacana? Bom, agora passados os exemplos mais básicos, vamos voltar aqui para o SQL e vamos para o Web Services. Essa é a nerdice máxima desse vídeo aqui, tá? Então executa esse select nessa função que converte graus Celsius para graus Kelvin. O legal desse código, é claro, está aqui no C#. Olha só, para fazer o cálculo, o nosso código está fazendo uma requisição web do tipo GET para acessar esse web service na internet. É ele que faz a conta para a gente. Os parâmetros que o C# recebe, inclusive, são colocados aqui para mandar como parâmetro para esse cara aqui fazer o cálculo. Então, o processo aqui é o seguinte, a gente monta o URL, chama o web service na internet, aí pega o retorno dele, que volta em XML, depois a gente fecha aqui os objetos,
Aí a gente carrega o retorno que voltou em XML num leitor de XML, que é para nós podermos pegar só o valor, e aí a gente faz aqui embaixo isso, ó. A gente obtém, extrai, no caso do retorno em XML, o valor da conta, né? O valor do cálculo, que é a nossa conversão. E aí depois é só dar um return para voltar esse valor calculado para o SQL. É lógico que a gente poderia ter feito esse cálculo no SQL ou no C Sharp, mas o objetivo aqui é óbvio, é te mostrar o fluxo completo do SQL conversando com o C Sharp através de variáveis, que conversa com o Web Service fazendo uma requisição web, que volta o resultado desse Web Service para o SQL através aqui do return, né? Então essa que é a parte legal. E para a gente fechar os nossos exemplos com chave de ouro, vamos voltar aqui no SQL e executar a SP cidade país, que retorna as cidades do país passado como parâmetro. Aqui no C Sharp, a gente também vamos usar um Web Service, só que ao invés de ele voltar uma linha só, porque é um cálculo simples, ele vai voltar um XML bem maior, que a gente vai precisar ler através desses loops aqui, ó. Então a gente vai ler o XML linha a linha e ir devolvendo as cidades à medida que a gente retira as cidades do XML do retorno, tá? E a estratégia que a gente está usando para voltar os dados para o SQL, inclusive, ela é bem diferente aqui do que a gente tinha feito antes. Primeiro nós executamos o comando sendResultsStart para avisar o SQL que a gente vai começar a devolver uma série de linhas para ele. Aí depois a cada linha lida aqui do XML, a gente dá um sendResultsRow para enviar o nome da cidade. E aí quando acabar as cidades, quando acabar a leitura do XML, a gente fecha o result set com um sendResultsEnd, tá? Então é assim que funciona essa outra estratégia aqui de retornar dados para o SQL. E nesse ponto eu vou te dizer o seguinte, você já está mais do que bem preparado para começar a brincadeira com os CLRs aí na tua empresa, né? No teu trabalho, na tua escola, enfim, onde você quiser. Você já sabe aí bastante, você já tem um conhecimento bem maior do que a maioria das pessoas sobre isso. É claro que o objetivo desse vídeo não é te ensinar C Sharp em 10 minutos, porque isso não tem como, né? Mas com certeza agora você já domina o que precisa para você poder começar a trabalhar com essas duas ferramentas aí, que como você viu nesse vídeo aqui, são incríveis. Para fechar o assunto de hoje, nós temos aqui dois selects que servem para você consultar CLRs do seu banco. Esse primeiro te mostra quais os assemblies que estão cadastrados no teu banco e esse segundo mostra os assemblies e os objetos que deles dependem, beleza? Essa então foi uma boa olhada em CLRs no SQL Server. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo, tchau, tchau!